Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês na prática, mostrar aqui como que a gente vai fazer a formatação do pré-textual e textual, dar um exemplo aqui para ajudar vocês aí na hora de diagramação. Lembrando que o pré-textual vai ser basicamente a mesma fórmula para os pós-textuais, né? A gente vai fazer aqui o pré-fácil, o pós-fácil vai seguir mais ou menos a mesma forma de fazer. Bom, eu estou aqui logo depois da apresentação, que é o elemento pré-textual que é comum para todas as obras, já vai vir para vocês ele. E a gente tem aqui, ó, no final a gente tem a última página mestra da apresentação e a página mestra do início da próxima sessão, que no nosso caso aqui vai ser o prefácio. Então a gente vai para o nosso guia, para cada sessão que a gente for fazer, a gente vai fazer esse checklist todo aqui novamente. Então é o que a gente vai fazer aqui. Então vou selecionar essa caixa para a primeira etapa aqui, que é importar o texto do Word para a página capitular, quando forem os poemas, e para a página capitular extra, no nosso caso aqui de elementos extratextuais, pré ou pós-textuais. Selecionei a caixa de texto, vou dar um Ctrl D e vou navegar lá, né, na minha pasta. Coleção Artífices, obras, no nosso caso aqui, Primeira Chuva, conteúdo, a gente vai fazer aqui o prefácio. Uma coisa importante na hora de fazer essa importação é selecionar essa caixa aqui, ó, mostrar opções de importação. Vou clicar em abrir. Aqui nessa caixa que ele vai dar das opções de importação, é importante saber isso aqui, ó. Se aí para você tiver marcado aqui remover estilo de formatação de texto e tabela, você vai marcar aqui, ó, preservar estilos e formatação de texto e tabela. A gente não quer necessariamente preservar os estilos, que a gente vai aderir aos estilos que a gente programou já aqui no InDesign. Mas a gente quer que a formatação do texto seja preservada. Isso porque, principalmente para a gente preservar os itálicos. Geralmente os textos de prefácio e pós-fácil vão ter muitos itálicos de destaque do texto. Se eu remover a formatação, ele vai tirar os itálicos e depois eu vou ter que comparar o arquivo do Word com o arquivo do InDesign e colocar manualmente todos os itálicos. Isso aqui é para a gente tentar automatizar isso. Então a gente vai preservar e depois o nosso processo de diagramação a gente vai limpando isso aqui. A gente vai ver isso agora. Então vou dar o OK aqui. Tem um probleminha de fonte aqui, mas que provavelmente é só algum espaço, enfim, algum retorno e isso não interfere. Tá aqui, ele já trouxe o texto aqui. Então beleza, primeira etapa concluída. Limpar texto desnecessário. No nosso caso aqui tem bem pouco texto desnecessário, na verdade a gente precisa fazer uma adição aqui, porque a gente vai sempre colocar o nome daquela seção, e se ela tiver um título, a gente adiciona junto. Então eu vou dar um Enter aqui, e vou colocar prefácio antes do Lembrança de Bernardo Ellis. Então é sempre assim, o nome daquela seção seguido do título daquela seção. Aqui tem esse excesso de tabulações aqui que a gente vai limpar, mas pode ser que, como o arquivo passa por revisores diferentes, pode ser que arquivos diferentes tenha texto desnecessário diferente, a gente tem que dar essa pequena limpada. Aqui está o nome do autor, esse nome vai lá para o final do texto, mas a gente não vai mexer nisso agora. Então está OK aqui, limpar texto desnecessário. Próximo passo, buscar e substituir itálicos. O que eu vou fazer agora? Vou sair aqui, selecionei a minha caixa de texto que eu quero fazer, então aquilo que eu falei, a gente vai buscar todas as ocorrências de itálico no texto e transformá-lo num estilo de caractere que a gente já criou aqui, ó, esse estilo italic. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Italic, que eu vou fazer? Eu vou travar, digamos assim, os itálicos do texto. Isso vai fazer com que eu possa reformatar totalmente o texto e os itálicos vão continuar sempre lá, porque ele não é mais apenas uma formatação de itálico, agora ele é um estilo de caractere itálico que a gente já preparou anteriormente. Então, com a caixa de texto selecionada, eu vou dar um Ctrl F para abrir o painel de localizar e substituir. Ele abriu aqui. Aqui eu já estava configurado, mas vou mostrar para vocês o caminho. Eu vou localizar o formato. Vou vir aqui, ó, formatos básicos de caractere e vou procurar o estilo de fonte Italic. Nesse caso aqui, eu venho aqui e digito, né? Ele já apareceu aqui. É isso, vou buscar esse estilo de fonte, dou um OK, e vou alterar o formato para, não o estilo de fonte aqui, no formato básico de caractere, mas eu vou vir aqui, ó, opções de estilo, e vou selecionar o estilo de caractere Italic. Então eu vou mudar da formatação para o estilo de caractere. Na prática não vai acontecer nada, a formatação vai continuar itálico, mas agora eu não tenho simplesmente a formatação, mas o estilo itálico aplicado a cada ocorrência de itálico no texto.
E eu vou pesquisar aqui, não todos os documentos ou no documento inteiro, mas na matéria, que é só esse texto que a gente acabou de inserir do prefácio. Já posso vir aqui e dar um alterar tudo. Ele fez 14 substituições, eu dou OK, concluído. Então, todas as ocorrências de itálico ele já transformou no estilo de caractere. Agora, eu já posso, vou dar o OK aqui, para a próxima etapa, encadear o texto da página capitular com as páginas da seção. O texto está aqui, ó, com esse aviso de excesso de texto dentro dessa caixa de texto. Obviamente, ele não está correndo aqui, ele não está nas páginas subsequentes. Então, eu vou só encadear esse texto, é muito simples, né? Eu seleciono a caixa de texto, venho aqui nesse ícone vermelho com mais, que é o texto sobressalente, vou clicar, ele vai trazer o texto para o meu cursor, vou até a caixa de texto onde eu quero encadear o texto e dou um clique em cima dela. Ele vai automaticamente não só encadear o texto com a próxima caixa, mas ele vai refluir todo o texto que estava represado naquela caixa de texto, criando as páginas necessárias para esse refluir. É claro que esse refluir vai ter alterações, porque o texto ainda não está formatado, ele está bruto como veio do Word. À medida que a gente vai formatar, provavelmente o texto vai reduzir e a gente vai ter que até excluir páginas que ele gerou automaticamente, mas pelo menos a gente já tem todo o texto aqui, já consegue ter uma ideia de como é que é esse texto. Vamos agora, feito isso, para a parte da formatação do capítulo, atribuindo os estilos a cada parte, limpando a formatação com Alt mais clique. Então a gente vai aplicar os títulos sempre selecionando aqui na lateral. É sempre bom ter esses painéis abertos aqui, de estilo de caractere e estilo de parágrafo, para eu ir aplicando os estilos necessários. E quando eu for aplicar o estilo, é bom estar com a tecla Alt segurada para ele limpar a formatação anterior. E aí eu não tenho formatações diversas. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou pegar esse adenoides aqui, vou recortar, Ctrl X, e vou lá no final do texto, e vou colar ele aqui, ó, junto com a descrição que já está aqui. Então, esse vai ser o padrão que a gente vai adotar. Não necessariamente os textos que vocês vão receber vão estar com o nome do autor lá em cima e a descrição sobre quem ele é embaixo desse prefácio. Pode ser que ele esteja com uma nota de rodapé, mas o padrão que a gente vai adotar é inserir o nome do autor e inserir a descrição sobre ele no final do texto dessa seção, beleza? Então, eu só colei aqui e a gente não vai formatar por enquanto. Vamos formatar os títulos e o texto. Bom, o estilo que a gente vai usar para o título desse elemento pré-textual é o estilo de parágrafo título 1 extra. Então, os elementos extra-textuais, que são os pós e os prés, a gente vai sempre usar título 1 extra. Então, ele vai ser para os dois elementos, para o nome da seção e para o título da seção. Então, selecionei os dois e vou aplicar aqui, ó, título 1 extra. O que aconteceu? Esse título ele está programado para sempre começar no início da página. Então, como eu formatei os dois, esse aqui ficou nessa página e como eu formatei o outro, ele jogou aqui, ó, lembrança de Bernardo Ellis para a próxima página. Mas eu preciso que eles fiquem juntos e tem um elemento de formatação também nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um delete aqui e vou juntar o prefácio com lembrança de Bernardo Ellis e vou dar um Shift Enter para uma quebra de linha forçada. E aí ele vai mandar para a linha de baixo. O que ele fez automaticamente quando eu fiz isso? Isso está programado no estilo. Ele vai colocar o que está antes da quebra de linha formatado como light e o que está depois da quebra de linha nesse título formatado como bold. É a forma que a gente vai sempre formatar os elementos que tiverem o nome da seção mais o título dela. Se caso for só o nome da seção, vai ficar lá prefácio light, tranquilo, não tem nenhum problema. Beleza? Vou limpar esse retorno aqui e aqui eu já tenho o meu texto. Percebe que eu estou aqui com o grid de linha de base ativado, a visualização dele. Eu tenho o texto alinhado a ele, mas o título alinhado com ele, mas o texto não está alinhado com a linha de base, porque ele ainda não foi formatado. No início aqui, de todos os elementos pré e pós-textuais, a gente vai formatar o texto não apenas como texto, mas como texto inicial. Então, todo pré e pós-textual vai ter essa capitular aqui. Então, eu cliquei aqui, formatou, texto inicial com a capitular. A partir do segundo parágrafo do texto dessa seção, a gente formata como texto
normal. É o que a gente vai fazer aqui agora. Na verdade, esse é um parágrafo bem longo, então nem deu para ver aqui. Ó, aqui eu já tenho um elemento que sobrou do Word, tem uma quebra de página aqui, eu deleto ela. E aqui ele colocou, na verdade, o primeiro poema também junto. Então eu vou fazer uma formatação rápida aqui só para aproveitar, para mostrar para vocês, por exemplo, título 2. Se tivesse uma, que é nesse caso aqui, uma subseção dentro dessa seção do prefácio. Aqui ele colocou o texto do poema que dá nome ao livro, né? Que na verdade eu vou mostrar aqui rapidamente, mas é a mesma formatação que a gente vai fazer quando for lá nos poemas. Vou só clicar aqui, verso, não vou nem olhar muito para cá não, porque a gente vai tratar disso lá na parte dos poemas em si. E aqui eu vou formatar normalmente, né? A gente vai formatando tudo como texto, a não ser que tenha alguma citação, alguma coisa assim. Percebe que aqui ele está marcando em vermelho o que é itálico no texto original, que a gente já colocou como estilo de caractere itálico. E quando eu aplicar o estilo texto, você vai perceber aqui, ó, que o que é itálico ficou itálico, sem precisar de nenhuma outra formatação. Formatou aqui também esse parágrafo, beleza, já chegou no final do texto aqui. Eu vou eliminar também esse retorno, lembrando que é o seguinte, todos os espaçamentos de linha que precisa ter entre um título e outro, entre um texto e outro, já estão configurados nos estilos. Então eu não preciso dar retornos para formatar, eu na verdade preciso limpar todos os retornos, porque esses espaçamentos já estão configurados nos estilos. Aí aqui eu tenho o autor desse elemento pré-textual, aqui ele está com esse asterisco, porque ele provavelmente foi criado para ser uma nota de rodapé, mas como ele não vai ser mais, vou deletar o asterisco. E aí eu vou formatar, esse nome aqui vai ser autor extra, porque eu estou num elemento extra textual, então formato como autor extra. Formatei aqui o nome dele, vai ficar alinhado à direita, na helvética, e a descrição dele, eu também vou vir aqui no estilo autor descrição. Pronto, ele já formatou, já está formatadinho o meu pré-textual, beleza? Bom, pessoal, finalizada a formatação do texto, eu vou marcar aqui a caixa, eu preciso agora arrumar essas páginas mestre da seção, tá vendo aqui, ó? Tá um extra textual aqui e o título do livro, tá? Os nomes genéricos, eu preciso transformar isso daqui no título do livro, Primeira Chuva, e aqui é o nome da seção, que é prefácio, e aplicar em todas as páginas, com exceção da página capitular de início da seção, todas as páginas que compõem essa seção. Percebe que aqui a gente tem a capitular dessa seção e todas estão com um estilo genérico extra. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse estilo, que é o que a gente vai aplicar sempre em pré e pós-textuais. Vou selecionar aqui, é sempre importante selecionar as duas páginas. Clico com o botão direito, duplicar página mestre espelhada. Ele duplicou a página, ela vai aparecer aqui no final, como a página mestre. Aí eu vou primeiro configurar essa página mestre. Clico novamente com o botão direito e vou em opções da página mestre. Vou colocar um prefixo aqui, a gente pode ir padronizando isso para ficar bem organizado. PR de prefácio, vou colocar o nome da página mestre. Prefácio. E dou um OK, ela já está aqui organizada. E agora eu só preciso fazer essas alterações no texto aqui do cabeço dessa página. Aqui o título do livro vai ser Primeira Chuva. Lembrando que se você fizer isso já no extra textual aqui, você pode sempre duplicar ele, né? Essa parte do título aqui, porque ela vai ser constante em todos os pré e pós-textuais. Primeira Chuva, e aqui no prefácio também Primeira Chuva. E aqui do lado de cá eu vou colocar a seção Prefácio. Beleza, minha página mestra está criada. Agora eu vou pegar o intervalo onde ela está aplicada, que aqui no caso, ó, essa página extra aqui, tá vendo que meu texto termina aqui? Essa é uma página extra que ela está sobrando, eu vou deletar ela. Beleza, eu já tenho a formatação com a página em branco, que tem que ser, e o início da minha próxima seção, que já é o início do livro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as páginas daquela seção, clicar com o botão direito, vou na opção aplicar página mestre a páginas e vou selecionar prefácio. Beleza, já está aqui formatado de acordo com o prefácio. Beleza, galera? Então, no próximo vídeo a gente vai mostrar elementos da formatação textual em si. E aí a gente encerra essa parte também fazendo a finalização da diagramação do livro. Beleza? Valeu, até a próxima.